Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia e, como não poderia ser diferente, um dia muito especial, principalmente para a nossa categoria de advogados. Nós agora estamos entrando no período das eleições e a nossa representatividade irá mudar. E nós temos a honra hoje de estar trazendo, né, a doutora Mariana Lontra Costa e o doutor Eduardo Linhares, que vai estar nesse bate-papo aqui conosco, falando dos projetos futuros, falando da administração atual, também da vida pessoal, para a gente conhecer um pouco dela. A doutora Mariana já com uma larga experiência dentro da advocacia, já com 18 anos dentro da profissão, o doutor Eduardo Linhares também com uma vasta experiência também. Graças a Deus ela é flamenguista, entendeu? Embora o doutor Eduardo tenha um problema de ser palmeirense, a gente não consegue entender isso, mas também vai estar aqui conosco, podendo estar batendo esse papo com a gente, para entender um pouco mais dos projetos deles e, acima de tudo, né, a gente está conversando e entendendo melhor como é o funcionamento da OAB, porque às vezes a gente fica muito distante. A gente tem hoje muitos estudantes que se aproximam um pouco da OAB e também mostrar da importância da gente ter uma categoria forte. Então, junto com o doutor Saulo Luna, meu companheiro aqui de podcast também, a gente vai estar batendo esse papo aí. Convido a todos para estar curtindo e depois compartilhando, porque não paga nada. E vai ser bem interessante o papo de hoje. Doutor Saulo Luna, boa noite. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui com o doutor Glaidemir, companheiro aqui do nosso podcast. Agradecer mais uma vez a presença do doutor Eduardo Linhares, que já esteve aqui conosco num podcast, num episódio super bacana, onde nós discutimos a questão questão das drogas, não foi? Da descriminalização das drogas. E, não menos importante, agradecer também a presença da doutora Mariana Lontra Costa e dizer que é motivo de muita honra tê-los aqui conosco para a gente debater um assunto que é de grande relevância para toda a sociedade, sobretudo para nós advogados. Então, a ideia da gente estar aqui hoje batendo nesse papo é promover a democracia, promover de forma salutar e igualitária, para que a gente consiga debater os assuntos relacionados aos advogados, as propostas que vocês têm, falar um pouco da vida pessoal, apresentar os advogados que vocês são e que vocês pretendem, caso eleitos, para a nossa gestão da OAB. Eu tenho certeza que todos os advogados que vão nos assistir vai ser de muito útil para todos nós. E uma coisa importante, né? A gente pode ter a primeira mulher presidente da OAB Campos, que aí já vai ser um marco na história, né? Um marco importante. Então, doutora Mariana, seja bem-vinda. Fala um pouco sobre você, sobre sua história no direito. Depois a gente passa a palavra também para o doutor Eduardo Linhares. Fala para a gente. Seja bem-vinda. Quem é a doutora Mariana Lontra Costa? Exatamente. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui. De fato, é muito importante a gente ter essa oportunidade de poder falar, não só para os advogados, né? Afinal de contas, a OAB é muito mais do que um órgão de classe, ela exerce uma função social. Então, é realmente um debate muito importante. Agradeço a você, Glaidemir, e Saulo também, pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos lá. Sou Mariana, sou casada, tenho 2 filhos, e a minha história no direito, acho que começa até muito antes de eu entrar na faculdade. Eu sou filha de pais advogados, meu tio advogado, primo advogado, então é uma família com muitos advogados, e eu cresci assim. No fórum, semana passada, fazendo audiência, encontrei com uma advogada que até brincou, o marido dela era juiz aqui em Campos, Dr. Carlos Araújo. E aí ele falou, essa menina ficava em cima da minha mesa no bebê conforto com a mãe dela. Olha. Então foi o universo que eu cresci. Os funcionários da OAB mais antigos, eles me conhecem da barriga da minha mãe, como eles dizem, porque eu vivo esse mundo desde sempre. E aí, natural que eu acabasse seguindo a profissão dos meus pais. Tenho muito orgulho de ser advogada e de viver da advocacia. Então,
É isso. A minha história se mistura um pouco com a história do direito. Tive a oportunidade de estagiar com o Saulo, né? Fomos estagiários. Pensei que você estagiou para Saulo. Não, Porque Saulo tem uma história na advocacia. Eu tenho minha barba branca, mas nós somos meio que contemporâneos da faculdade, Isso né? aí. Eu me formei um ano antes dela. E aí, no último ano da minha faculdade, eu fiz estágio lá na Secretaria de Justiça e a gente se encontrou por lá. Que bom. Sob a gestão da sua Minha mãe. Então, agora o doutor Eduardo Linhares, que já é figura carimbada aqui, né? Já veio um amigo meu, posso dizer um amigo pessoal, um cara assim que tivemos muitos enfrentamentos, trabalhando na prerrogativa nesses anos todos que você passou, né? Eduardo Linhares, fala um pouco de você também, um pouco da sua história, que você está vindo como vice da Mariana, e que é ser vice da possível primeira mulher presidente da OAB. Seguindo os padrões, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Eduardo Linhares, sou advogado aí há 10 anos. No cenário de ordem, acho que eu comecei a estagiar na OAB no meu primeiro período de faculdade em 2009. Fui estagiário da própria instituição, ali na Casa do Advogado, no segundo mandato do Felipe Stefan. Fiquei lá por 2 anos. Saí dali, fui estagiar no escritório do Carlos Alexandre, onde eu fiquei como estagiário por mais 3 ou 4 anos. Acabei me tornando advogado do próprio escritório, até que eu saí em 2017 e montei meu próprio escritório com os meus sócios. Hoje eu tenho mais 2 sócios, a gente conseguiu, a gente vem trabalhando aí na nossa luta diária da advocacia que todos nós conhecemos. No cenário de ordem, eu servi enquanto estagiário da casa, depois me apaixonei pela OAB Jovem, fui membro de OAB Jovem, fui presidente de OAB Jovem, passei a ser membro da OAB Jovem Estadual e aí representando não só a subseção, mas a seccional, tive a oportunidade de caminhar aí pelo Brasil nos eventos de ordem, trazer projetos para campus, como financiamento para jovens advogados, que foi até uma ideia que o Humberto tentou fazer junto ao Fundecam. Acabou que não foi para frente, mas foi uma ideia trazida de um congresso que a gente veio do Acre. Servi também na Comissão de Prerrogativas do Estado e até que na última eleição fomos eleitos. A Mariana foi eleita secretária-geral, eu fui eleito tesoureiro, né, dentro da nossa chapa, e eu acabei ficando na tesouraria e à frente da Comissão de Prerrogativas aqui em Campos. E fazendo só um esclarecimento, os enfrentamentos que o Glaidemir citou não foi um enfrentamento meu contra ele, mas verdade. Nós dois ladeados, buscando aí resolver os problemas da advocacia. Essa é a minha história na advocacia. E sobre a questão da Mariana. Mariana, eu não aceitaria vir concorrer só por essa situação de ser a primeira mulher. Ela merece. Ela é uma pessoa extremamente competente. E é por isso que ela será a primeira mulher, se Deus quiser, a ser presidente da instituição. Então, não é pelo fato do gênero, mas é, sobretudo, pela competência dela, pela garra, por tudo que ela mostrou nesses anos de advocacia e de ordem que ela tem aí nos ladeando. Só para complementar essa sua fala, essa sua apresentação, quando você falou, me remete, toda vez que eu conheço, desde que eu conheço o Eduardo, a gente meio que a sua história meio que se confunde com a da OAB. Porque sempre que eu olho para você, eu lembro, me remete a alguma coisa da OAB. Pelo seu histórico de representatividade junto aos advogados, eu me recordo desde a época do mandado de pagamento junto ao Banco do Brasil, que você me ficava lá militando junto com os gerentes, que precisava receber o advogado. Ainda lá, naquela época, a gente lutava para receber o mandado de pagamento. E aí todo esse relato me remeteu a isso, me fez essa lembrança, né, que a sua história se confunde com a OAB e tudo em função dessa sua representatividade. Bacana. Agora, praticamente, Mariana, a gente pode dizer, quer dizer, você representa a situação hoje, né? Muito bem recomendada, avalizada pelo Felipe Stefan, que é um presidente que todos gostam muito, é uma pessoa assim, eu tenho, por exemplo, uma grande estima por ele, como ser humano, inclusive, fora da advocacia. E entendo ser uma responsabilidade muito grande, né, em relação a isso daí. Mas quando você olha para a advocacia, o que você acha, porque você esteve na situação esse tempo todo,
O que você acha ainda que precisa ser aprimorado? O que ainda não conseguiu dentro da meta que vocês tinham e que hoje em dia ainda precisa ser aprimorado? Você poderia dar um ponto para a gente analisar? Alguma coisa que a advocacia, principalmente da nossa região, ainda precisa melhorar? Vamos lá. Na verdade, a nossa gestão tem trabalhado muito, e aí a gente deixa a modéstia de lado, né, Eduardo? Porque realmente a gente se dedicou muito. Felipe, ele é muito, muito engajado em tudo que envolve a questão da advocacia. Vide essa última conquista que nós tivemos, que foi o escritório compartilhado, recém-inaugurado no centro. E o que a gente pode melhorar, eu acho que a nossa profissão, ela exige lutas constantes. Então, assim, a gente vai estar sempre lutando por mais servidores, a gente vai estar sempre lutando por juízes, a gente vai estar sempre correndo atrás da celeridade processual, que eu acho que é o nosso sonho de consumo, né? Então, isso nunca deixa de existir, isso nunca deixa de... por mais que a gente faça, eu penso que a gente continua fazendo. E com relação a propostas, né? A gente tem conversado sobre a possibilidade de inúmeros avanços, investir em infraestrutura e tecnologia, o que também a gente já vem fazendo, tanto assim que os computadores do fórum foram todos trocados, né, para melhorar, até porque o sistema ele não permite que a gente se acomode, né? Cada hora é um sistema novo e então a gente precisa estar também atualizando esses computadores para eles suportarem todos esses programas que precisam estar instalados para que o advogado possa trabalhar. Além disso, agora também com um olhar mais específico, como não poderia deixar de ser, com relação à mulher advogada. Então, a gente tem questões relacionadas a isso que a gente entende que precisamos avançar ainda com essas questões, como um acolhimento maior a advogadas vítimas de violência doméstica, com relação à criação de uma sala de amamentação, esse apoio no pós-parto. A CARD, inclusive, ela já tem várias questões assistenciais relacionadas a isso. Quando eu tive o meu segundo filho, eu mesma utilizei. A gente recebe um valor ou fica isenta da anuidade. Então, muitos advogados não sabem disso. É importante, essa divulgação. Essa divulgação, então, esse trabalho relacionado a isso. E além disso, com relação às nossas prerrogativas como um todo, né? Porque a gente precisa... Eu observo que durante essa gestão de Felipe, que é nossa também, afinal de contas, fomos todos eleitos, a gente trabalhou muito e a gente observa junto aos órgãos que a gente conseguiu resgatar o prestígio da OAB. Eu acho que justamente por eles verem o quanto a gente trabalha, eles pensam assim, nossa, realmente eles estão correndo atrás. Então, a gente vai sempre ao tribunal. E aí eu ressalto também aqui o trabalho da prerrogativa feito por Eduardo. Numa ocasião em que nós estivemos com o corregedor relatando diversos problemas, né? Não vamos aqui entrar em detalhes, e o corregedor falou, não, mas tem isso, não tem isso. Eduardo tinha tudo documentado. Então, muitas vezes, pode parecer que a gente está burocratizando, pedindo que o advogado escreva e documente aquilo, mas quando a gente chega no tribunal, se nós não tivermos aquele documento em mãos, se nós não tivéssemos naquele dia esse dossiê preparado, talvez a gente tivesse perdido essa oportunidade. Então, imediatamente, nós fizemos o protocolo junto à assessora do corregedor e as providências foram tomadas a partir dali. Então, é muito importante esse trabalho diário, que é um trabalho de formiguinha, muitas vezes até um trabalho silencioso e invisível, mas que a gente vem atuando em tudo isso durante esses anos todos. Doutor, o senhor vê alguma coisa a complementar em relação de algo que precisa ser melhorado, que precisa ainda ser trabalhado, ou é dentro apenas do que a doutora Mariana diz? Não, Vladimir, a gente tem debatido sobre as propostas, que inclusive serão agora apresentadas nos próximos dias, e isso que a Mariana falou, assim, quando ela fala de infraestrutura, quando a gente assumiu, por exemplo, a gente trocou todo o telhado da casa do advogado. Aí lá na frente, o ar-condicionado da sala de peticionamento eletrônico era um ar-condicionado antigo, que era aquele sistema de ar-condicionado central, que foi trocado por nós. Colocamos lá um ar grande, enfim, foi resolvido o problema. Existem algumas outras questões de infraestrutura que a gente melhorou. A gente reformou os 2 parlatórios das unidades prisionais. A gente vai agora passar para reformar
o do presídio feminino. Isso é um compromisso nosso. A gente já, assim, não deu para ser feito, não dá para ser feito tudo imediatamente, mas é um compromisso nosso de reformar o parlatório do presídio feminino. A gente quer melhorar a sala de audiência de custódia. A gente vai melhorar a sala da Justiça Federal, que foi criado um novo escritório ali no centro, mas a gente quer melhorar, né, reformar a sala da Justiça Federal. E tem também a sala de São Francisco do Itabapoana, que pode ser que fique pronta ainda dentro dessa gestão, que a gente ainda vai finalizar em dezembro, ou se a gente ganhar a eleição, a gente vai dar andamento nisso aí para a próxima. Os investimentos de tecnologia, isso é algo que está no nosso radar também. A gente, quando assumiu, a gente renegociou todos os nossos contratos de internet. Então, por exemplo, a internet da Justiça Federal é de 12 megas. Nem nos nossos celulares as internets são de 12 megas. A gente renegociou todos esses contratos, passamos para 350 megas, que era o que se tinha à época, em 2022. A nossa ideia é cotar para a gente colocar link dedicado em todas as nossas internets, que é o link, por exemplo, do TJ. Eu não sei explicar exatamente como funciona a tecnologia do link dedicado, mas é o que se tem de mais moderno e é o que a gente pretende colocar na nossa estrutura, obviamente vendo a viabilidade de preço e tudo mais, mas acho que é viável sim a gente colocar na UAB. Então tem algumas questões de infraestrutura, como eu citei, que a gente quer melhorar, essas questões de tecnologia que não estão fora do radar, a começar, por exemplo, pela internet, e continuar desenvolvendo um trabalho que eu sempre explico ali na prerrogativa, é um trabalho cíclico e que envolve relações humanas. Por que ele é cíclico? Imagina que a gente tenha um problema de mandado de pagamento numa determinada serventia cível. A gente vai lá, a gente vai conversar, a gente resolveu o problema. A partir do momento que o magistrado sai, o RA sai, pode ser que a gente volte com esse problema. Por isso que é cíclico. Então, essa luta nunca vai acabar. E por que são relações humanas? Porque por mais que aquele RE daquela serventia seja muito bom, muito atencioso, pode ser que naquele dia, ou ele ou o advogado esteja num mau dia. E aí há o desentendimento. E por isso que as relações são humanas. Não é porque houve um problema pontual que a gente vai pedir um afastamento, óbvio, dependendo da situação, mas a ideia é compor para que as relações humanas perdurem. Então, dizer assim, olha, não está fazendo nada, não é isso. É porque as relações são cíclicas e são humanas. A gente precisa que o colega diga para a gente, olha, está tendo um problema lá na serventia. A gente vai documentar, como a Mariana falou, e a gente vai resolver. Se não resolver aqui, a gente vai para a corregedoria. Mas por que do documentar? Porque existe o contraditório em ampla defesa, inclusive nas questões administrativas. Sim. E aí a sua palavra contra a palavra da autoridade. Se a gente não tiver a documentação, fica por isso mesmo. Não, acho que a documentação, o registro é importante. Nós somos advogados, né? A gente trabalha com provas, né? E aí a gente não vai ficar vendendo ilusão aqui. Exatamente. Né? Uma pergunta que às vezes as pessoas falam e não se aprofundam. Eu acho que você, como tesoureiro, vai ter vai ter mais facilidade para adentrar, embora acredito que a futura presidente também possa responder com tranquilidade. Anuidade da OAB. Sim. A anuidade da OAB sempre foi um grande questionamento do advogado. Para onde vai meu dinheiro? Eu pago uma anuidade maior que médico. Pago maior do que engenheiro, né? E existe um questionamento muito grande em relação a isso, né? Eu vi um dos candidatos que está competindo a nível estadual, até falando que já protocolou vários pedidos para tentar fazer uma redução dessa mensalidade. E às vezes a pessoa pensa que o dinheiro do advogado de Campos fica em Campos, né? E começa a questionar uma série de fatores. Você poderia explicar melhor como é distribuído essa mensalidade? Como é a gestão? Porque eu confesso que eu mesmo tinha dúvida. Eu fiquei só sabendo disso, foi agora, nessa gestão, que numa reunião lá, até foi você mesmo que me explicou como é que era essa gestão. Poderia detalhar um pouco mais para quem está nos vendo? Porque as pessoas confundem isso aí mesmo. Funciona da seguinte forma. A seccional, que é a estadual, ela define qual vai ser o valor da anuidade dentro da sua alçada territorial. Ela leva em consideração os serviços que ela presta.
A estrutura que se tem no Rio hoje é uma estrutura muito maior e muito mais cara do que a estrutura que se tem no Acre, por exemplo, até pelo número de advogados, pelo número de subseções e etc. Então, o valor daqui é diferente do valor do Acre, tomando o Acre como exemplo. Quando a gente paga a anuidade, existem as obrigações estatutárias que determinado valor vai para o Conselho Federal, determinado valor vai para a CARS, determinado valor vai para a seccional. E aí a seccional, ela paga todo o custo, por exemplo, recorte digital, os planos de saúde dentários, o transporte de van, internet, todo o seu aparato os funcionários, tudo, que hoje é o maior ponto de gasto da OAB são os funcionários. A maior despesa. É a maior despesa. Mas aí você fala esses funcionários, inclusive é isso, de todas as subseções. Eles não são funcionários eles são funcionários lotados nas subseções, mas eles são da folha de pagamento da seccional. E aí a gente tem questões assim, funcionários muito antigos que adquiriram estabilidade, e aí se isso é certo ou não, o fato é que eles têm estabilidade, e aí o salário deles são mais altos, existem toda uma limitação legal para se tratar com relação aos estáveis. E é uma folha muito cara. Então, por exemplo, a gente pensa assim, Campos tem... E aí a seccional, ela faz uma média ali do quanto ela entende que a subseção precisa receber, e ela agora faz um repasse. Quando a gente assumiu, a gente não recebia repasse. Por conta da pandemia, a seccional modificou a forma de gestão, cortou o repasse, ela pagava tudo. Hoje, ela paga determinadas despesas, faz um repasse para a gente e a gente custeia aqui as nossas despesas. Mas só para complementar, não tem nada a ver com o valor de anuidade referente aos advogados de Campos. Como o Dudu falou, Existe vocês fazem uma previsão orçamentária e encaminham uma... Vou te explicar. Essa questão, por exemplo, Campos tem aproximadamente 3 mil advogados. Campos é uma subseção que não é superavitária. O que eu quero dizer? Imagina que bota R$1.000 por advogado, uma média. São 3 mil, seria 300... 30 mil. 300 milhões? 300 mil ano. 300 mil ano, é isso? Acho que é mais. 3 milhões acho que ano? É mais. Acho que é 3 milhões. 3 milhões ele falou com advogado. Dá 3 milhões ano. 3 milhões ano, a gente não paga a nossa despesa. Por que não paga a nossa despesa? Porque a nossa folha de pagamento é muito alta. A gente tem hoje quantos funcionários em Campos? De cabeça agora exatamente eu não me lembro, mas ali dentro da sede nós temos diversos funcionários e assim, na sala de São Francisco, na sala de São João da Barra. Sim, porque as despesas dessas também entram para vocês. Porque é tudo 12º subseção, né? 12º. Tudo 12º subseção. Então, aí a gente tem os estagiários, as despesas são nossas. Aí tem sala do fórum, aí tem a sala de talva. Então, aqui em Campos, em todos os lugares, tem a sala da Justiça Federal. O próprio escritório compartilhado que eu me referi foi uma engenharia para a gente conseguir que ele funcionasse com o quadro de funcionários que nós temos, entendeu? Porque... Tem que disponibilizar alguém para lá. A gente aumentou um posto com o mesmo número de funcionários. Então, a gente teve que... Aí é o trabalho dela e Ludmila, que hoje é ela e Ludmila que organizam essas questões. É o trabalho da secretária-geral, da secretária-adjunta, elas que dominam essa... A gente tem mais ou menos aí uns 25 funcionários. 23, 24. Vários trabalho também de vários trabalho. Então, a gente não conseguiria pagar só com as anuidades de Campos o nosso quadro de funcionários, a nossa conta de luz, conta d'água, internet, o café, o biscoito, a van, tudo isso entra no pacote. Então, a subseção de Campos não é uma subseção superavitária. Eu posso estar enganado, mas eu acho que só de Niterói é uma subseção superavitária. Talvez Niterói, Barra da Tijuca e São Gonçalo. As outras não são, nenhuma delas. E aí é um malabarismo que a gente faz. Como é que a gente reforma o parlatório? A gente busca parceiro, a gente busca patrocínio, a gente corta dali, puxa daqui, para economizar, para pagar. Óbvio que a seccional nos ajuda, mas muitas das obras, por exemplo, no escritório novo que a Mariana falou, a seccional, paga aí que depois eu te reembolso. A gente pagou. E o reembolso
vem um Vai pouquinho, vem mais um pouquinho. A seccional é uma grande parceira, mas se a gente não tiver uma gestão firme aqui, A coisa nunca não funciona. Não teria nem esse valor para antecipar, para poder antecipar. receber posteriormente, né? Entendi. Um outro assunto sensível, Mariana, doutora Mariana, é o que acontece. O jovem advogado. Eu entendo porque, por mais que vocês possam não acreditar, eu também já fui jovem, já fui advogado recém-formado. Só Ainda que em 1974. Aí, continuando aqui, né? O que acontece? O que a gente vê hoje? Um jovem advogado que ele chega muito sem estrutura. Eu presenciei, a OAB fez alguns projetos em relação a dar o suporte, trazer algumas pessoas para palestrarem, para dar alguma coisa ali. Mas a gente nota que existem alguns pontos que ainda estão fazendo com o advogado, muitas vezes, ele fuja um pouco do perfil da advocacia. Né? A gente tem aqueles advogados que é chamado TikTok, né? Que só falta fazer acrobacia nas redes sociais para poder chamar a atenção do cliente, o que, para mim, na minha opinião pessoal, é ruim para a imagem da advocacia. É porque a gente também não é dessa geração mais, Glaidemir. Eu também. Vai ser difícil me ver sambando na frente, dançando, aprendendo coisa. E também a questão do aviltamento de honorários. Isso tem sido, por exemplo, assim, pontos sensíveis da advocacia nova, né? Que ele precisa se sustentar, ele precisa correr atrás, e quando ele pega advogados com 10, 15, 20 anos pela frente andando no fórum, já com uma cartela de clientes muito grande, queria saber como que você vê essa mudança, essa geração que está aí, né? E qual o seu posicionamento e qual a saída? Você consegue vislumbrar alguma coisa? Tem um ponto de vista que você tem para nos passar? Vamos lá, é realmente um tema muito importante, é uma preocupação grande que nós temos com o jovem advogado. Inclusive, nesse período agora, tanto de gestão quanto de campanha que nós estamos, a gente tem conversado com muita gente. E vários jovens advogados trouxeram para a gente a necessidade do acolhimento. Porque foi o que eles falaram e é verdade, basta a gente lembrar como foi na nossa época, né? Eles saem da faculdade, a faculdade não ensina a gente a advogar. Não. Hoje eu acho que ainda está pior, porque antigamente a gente ainda fazia estágio. Eu, por exemplo, rodei tudo quanto é lugar para fazer estágio, o processo era físico. Então, aquela coisa de manusear, eu acho que a gente consegue entender melhor o funcionamento. Então, a gente, até conversando com uma advogada no Instagram, ela até brincou e falou assim: não temos a OAB vai à escola, a gente tinha que pensar num projeto de OAB vai à faculdade. Sim. E, de fato, ainda que a gente não coloque esse nome, mas é legal a gente aproximar a OAB desses alunos, né, principalmente dos que estão finalizando a faculdade, já passando na OAB, para eles irem se familiarizando, entendendo tudo que a OAB oferece. Por mais que nós tenhamos feito muito pela advocacia jovem durante essa gestão, foram diversas mentorias, o que ela não só tem a ver com a capacitação, mas muitos trouxeram para a gente o relato de terem feito parcerias, o network que surge a partir desse contato que é feito ali dentro da casa do advogado, né? Então, assim, às vezes a gente está ali, surge uma situação para mim, mas eu não atuo naquela área, então eu convido um colega para trabalhar comigo e por aí vai. Tanto que a gente vê muito jovem advogado, o que me encanta muito neles assim, a vontade de trabalhar, assim, essa disposição, aquele encantamento com a profissão, que às vezes a gente que está naquela luta diária ali, a gente vai perdendo a gente vai às vezes desanima, um dia mais difícil, outro nem tanto, e aí de repente a gente tem uma sentença muito boa e aquilo dá um ânimo de novo, e aí a gente vai indo. Hoje, por exemplo, eu tive um dia péssimo, entendeu? Aquela bomba que aparece, que eu tive que desmarcar todos os compromissos que eu tinha para resolver aquele problema, porque eu precisava dar atenção específica àquela cliente naquela situação. E, enfim, voltando para a questão do jovem advogado, a gente tem essa preocupação em ver uma forma de trazer esse acolhimento, não sei ainda exatamente assim, em que contexto, como, mas isso está no nosso radar,
a gente se reunir com eles para entender assim, o que vocês entenderiam como sendo um acolhimento, o que vocês acham que a gente poderia fazer para que vocês se sentissem acolhidos e entendessem melhor a profissão, entendeu? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é ouvir o jovem. Eu acho que a gente precisa ouvir, porque o que pode não ser mais uma dificuldade para mim e que talvez não tenha sido na minha época, porque, né, são muitos anos depois, as dificuldades são outras. A gente ouvir esse jovem e trazer ele para perto, porque a gente quer a casa movimentada com todos, óbvio. Mas o jovem, ele tem mais, né, esse gás e essa vontade de trabalhar. Acho que esse projeto, essa ideia que te passaram, acho interessante, porque, de fato, a faculdade não prepara a gente para advogar. Os alunos saem de lá focados, às vezes, em concurso, mas que também não estão preparados, e muito menos para advogar. Então, acho que seria interessante. Outro ponto que seria interessante é aproveitar as comissões, criar uma comissão, não sei se tem uma comissão nesse sentido, de ajuda para o jovem, voltado para o jovem advogado. A gente tem a jovem advocacia, né? É, OAB Jovem. OAB Jovem, né? Ô, Saulo, Para trabalhar, só para concluir, trabalhar essa questão, porque assim, a profissão hoje, a advocacia hoje já não é mais a mesma aquela que nós começamos a advogar. Então eu passei por essas diversas fases. Eu estava conversando no fórum, eu cheguei no finalzinho daquelas fichas que os cartórios tinham, né, do andamento lá e tal. E hoje, Nunca vi isso. Pois é, então. E hoje... Essa época do Fórum Antigo, Glademir. Essa do Fórum Antigo ainda. Sou da época. não, eu peguei aquela boletinha Não, a amarela. boletinha. Eu peguei a boletinha Essa amarela. ficha Não, antiga. a fichinha, Fichinha os antiga. serventuários atendiam a gente pelo final do processo. Aí exatamente. chegava lá, puxava a fichinha. Então, assim, nós passamos por diversas fases de enfrentar fila de projeto para protocolar. Essa eu peguei também. E hoje... Prazo em preterior até 18 horas. Hoje a gente Exatamente. pode fazer até meia-noite. meia-noite. Então, assim, e a gente, o que eu vejo que, até por passar por dessas fases, a gente vai se adaptando. E eu, por passar por isso, eu hoje me adaptei. Acho que hoje o digital, por exemplo, claro que tirando essa questão de dancinha no TikTok, eu também não é a minha praia, mas o digital é inevitável para a advocacia. E o jovem advogado está muito mais preparado do que nós, que já estamos mais experientes, que não somos dessa época, né? Então, eu acho que isso é preparar esse jovem advogado que já tem essa facilidade para a inclusão no digital, prepará-los para fazer o que tem que ser feito, mas dentro do que é permitido. Sim. Só, Dudu, passando para você já, mas só para pegando esse gancho, ao mesmo tempo que o jovem advogado está muito preparado para esse mundo tecnológico, a gente não pode esquecer dos advogados mais antigos, Sim. que é a grande dificuldade. Então, a importância da gente manter os nossos funcionários da OAB atualizados para dar todo o suporte a essa categoria, porque a gente vê, hoje a gente dentro do TJ, a gente tem o DCP, a gente tem o PJE, o EPROC, que está vindo. Então, Seu, que é a execução penal, Isso aí. Tem agora modelos de intimações diferentes. que inclusive vai ter a palestra. teremos uma palestra na OAB no dia 25, com a Silvia Drummond, tratando sobre esse tema. Então, assim, o olhar para o jovem advogado também, que essa não é uma dificuldade dele, é uma dificuldade dos advogados mais antigos. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? É uma coisa que muito me preocupa, porque a gente tem 5 faculdades de direito em campus, né? Então, o mercado, de uma certa forma, 5 faculdades, se cada faculdade, por semestre, botar 40 advogados, nós estamos falando de 200 advogados. Né? No final do ano, vocês acompanham a entrega de carteiras aí. Sim. Então, a gente tem uma demanda muito grande, uma competição muito grande no meio da advocacia hoje, né? Então, aí a gente poder encampar esse pessoal no mercado do trabalho é sempre muito complicado, muito competitivo, né? Que às vezes a pessoa... Hoje está muito comum a advocacia, as pessoas fazendo dupla jornada. Advoga, mas tem restaurante. Advoga, mas dirige Uber. Advoga, mas trabalha com imobiliária. Advoga, ou seja, a gente cada vez menos está vendo advogado na sua essência propriamente dita, vive da advocacia, né? Eu acho que o doutor Eduardo também, trabalhando praticamente da advocacia. Eu vivo da advocacia. Da advocacia, né? Então, quer dizer, isso é cada vez mais raro hoje em dia. E é uma preocupação, né? Porque a gente perde o advogado da sua essência, aquele que precisa da advocacia e quer lutar por ela, está presente por ela e precisa de uma advocacia forte.
né? Que as pessoas pensam assim, não, eu estou aqui, estou querendo fazer concurso, eu vou sair, então ele tenta com uma passagem, alguma coisa assim. Isso para a advocacia não é bom, né? Vai perdendo algumas referências de grandes advogados com o passar do tempo. Agora, você queria acrescentar mais uma coisa? Eu queria falar essa questão do jovem advogado. Quando eu peguei minha carteira da UAB, eu entrei na sala, eu não era nada. Eu saí da sala, eu era advogado. Mas nada tinha mudado. Não mudou nada. Eu não saí de lá mais inteligente, nada. Fiquei a mesma coisa. Apenas habilitado a trabalhar com o mesmo conhecimento. Com o mesmo conhecimento. Então, nessa militância, o que eu comecei a entender? O que falta, muitas vezes, é a segurança para o jovem advogado começar. Eu vejo muita gente falando assim, eu preciso trabalhar no escritório. Você não precisa trabalhar em nenhum escritório. Você só precisa pegar uma ação e fazer. Mas e se eu errar? Não tem nenhum problema de você errar. Você só não pode errar 2 vezes a mesma coisa. Mas você errou uma vez, aprendeu, errou uma outra vez um outro problema nenhum. E é aí que na experiência você vai ganhando a rodagem. Todo profissional é assim. Todo profissional é assim. Foi assim comigo, foi assim com todos nós. Naquela época que você era jovem advogado, você, na sua cabeça, visualizava um advogado de renome que para você era a referência. Só que aquele advogado que era a sua referência também foi jovem um dia. Sim. E ele também teve tudo isso. Então, assim, muitas vezes o jovem advogado precisa naturalizar isso. Falar, não, peraí, eu estou no início, eu vou ter dificuldade, mas eu vou começar. E vamos começar. E se precisar da gente, nós vamos estar junto. Nós vamos estar junto. Mas comece. Vai e comece. Mas eu não vou ter grandes casos. Não, não vai. Como eu não tive, como nenhum de nós teve. A gente vai pegando isso na caminhada. No início, é a ação do pai contra a telefônica, é a ação da avó contra a empresa de luz, e é assim que você vai caminhando. Então, vai. Eu entendo, né, que falta as pessoas saberem o que é ser advogado e a sua importância dentro do contexto de um país democrático, né? Eu entendo que o advogado, eu até falo isso às vezes para algum aluno ou para os colegas, ele é frente de combate de uma sociedade que está oprimida. Quando a sociedade chega para a gente, ele chega e fala assim, doutor, não estou tendo atendimento médico, eu preciso de uma cirurgia com urgência. Doutor, eu fui invadir a minha casa. Doutor, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Então, a gente lidar automaticamente com pessoas oprimidas. Então, a gente tem que entender... Eu conheço pessoas que preferem perder a vida, mas não querem perder a liberdade. Né? Então, quer dizer, é uma vida que está na sua mão e, às vezes, falta consciência de entender que se a gente vive em um país democrático, o que está acontecendo ali? Você é peça fundamental para essa máquina funcionar. E é esse conceito que a faculdade ainda não coloca no jovem advogado. Saber da sua importância na engrenagem de toda uma sociedade, de tudo como vai funcionar. Então, é isso que precisa ser mudado. Essa conscientização da importância, né, do advogado logo assim que sai. Que para ele dá até medo, né? Logo assim que sai em relação a isso. Complementando isso, acho que uma frase que resume isso é que a advocacia não é para todos. A pessoa tem que se identificar nesse perfil de advogado. Porque não adianta você querer advogar se você não tem esse perfil. Porque, né, advogado não é profissão não é de covardes, né? Então, assim, acho que primeiro tem que vestir essa carapuça de que você tem um perfil para servir da forma como um advogado serve. E a gente tem aquele estigma de que muitas vezes você tem que confrontar o delegado, você tem que confrontar o promotor de justiça, você tem que confrontar o juiz, né? E vai ter dias que você vai perder para o delegado, vai perder para o promotor, vai perder para o juiz, mas você tem certeza que o direito é seu. Entendeu? E você tem que buscar em um outro tribunal e você sai, você não dorme, o cliente está ligando. Então, falta ainda as pessoas, principalmente, passar esse tipo de coisa. Entender o que é ser advogado, meu amigo. Ser advogado é duro, é difícil e tem que ter fibra. E para mim, né, ver hoje em dia, né? Eu nasci na década de 70,
né? Onde a mulher é extremamente oprimida, né? Então, você costuma falar, eu sou filho de mãe solteira, que na época mãe solteira é considerado prostituta. Hoje em dia a mulher fala em ter produção independente com maior naturalidade. Ou até de não ter produção nenhuma. Ou até de não ter produção nenhuma. Né, era... Então, quando eu venho de uma geração e hoje uma categoria vir, né, ser representada, uma categoria tão importante, que eu tenho orgulho de ser advogado, entendeu? Para mim, ser representado para uma mulher que já passou por tanta coisa nessa sociedade, entendeu? Porque são duplas jornadas, são triplas jornadas, entendeu? Porque a gente pode ter a Mariana presidente amanhã, mas a Mariana presidente também é a Mariana mãe. A gente vai ter a Mariana que é esposa. A gente vai ter a Mariana que é filha. Não, e a Mariana que continuará sendo advogada quando mesmo terminar, com tudo isso. Entendeu? Então, quer dizer, são situações que sobrecarregam Sim. de uma maneira geral, Sim. né? E você já parou para você pensar nessa dimensão de tudo esse universo que você vai passar, né? Você se sente preparada para esse turbilhão de emoções, de movimentos. E detalhe, confrontar muitas vezes até o próprio colega de trabalho. Sim. Você já parou puxando esse gancho, para complementar para você falar, era uma pergunta que deveria ser feita logo no início. Como é que foi, o que você pensou em aceitar esse desafio? O que te motiva a estar hoje candidata a presidente da nossa subseção? Vamos lá. Como você Ficou falou... longo, né? Não, mas a gente vai conseguir responder. Vai conseguir encaixar. Mas pegando o gancho, quando você fala que você é filho de mãe solteira, a minha mãe não é solteira, eu era casada com meu pai, enfim. Mas minha mãe sempre foi uma mulher forte. Então, eu cresci, a minha mãe, ela sempre foi advogada, mas ela dava aula, ela ocupou cargo público durante, acho que, todo o tempo em que ela atuou, ela sempre esteve à frente de algum cargo de gestão. Então, eu aprendi isso. Então, para mim, isso acaba sendo um pouco mais natural, o que não quer dizer que seja fácil, porque não é fácil para ninguém. Mas, assim, o meu maior exemplo é a minha mãe. Então, você trabalhou com ela, né, Saulo? Você sabe bem como ela é firme, aguerrida. Então, para mim, isso é muito natural. Estar aqui hoje, assumindo esse compromisso, é muito natural. Anteriormente, também, eu tive a oportunidade de ser superintendente, de estar superintendente de justiça na gestão passada. O que eu não vejo como sendo muito diferente, claro que é diferente, mas no sentido assim, de ser também um cargo de gestão e de ser um cargo que exigiu muito de mim. Na época foi até pior, porque meus filhos eram menores, mas com relação a isso, eu tenho a sorte assim, de poder contar de fato com meu marido, então ele me incentiva e o que ele sabe que é importante para mim, ele me apoia. Então, por exemplo, eu estar aqui no podcast agora, tem criança em cada canto, ele está aí rodando aí, pegando... e levando para algum lugar. Então, a gente precisa dessa rede de apoio. Não tem jeito. E com relação ao que me motivou, após esses anos que nós estivemos ali trabalhando, não há como não dizer que Felipe inspira a gente. Isso é um fato. O amor dele pela classe e a dedicação dele. Isso inspira a gente a... Não é querer ser igual, enfim, ninguém é igual a ninguém. Mas é no sentido assim, da gente pensar, nossa... Olha o quanto a gente pode fazer pela nossa categoria. Porque se não for para estar ali, nesse sentido, no sentido de trazer uma melhora para a nossa classe, para a classe que também é minha, não é não quero melhorar a vida de Saulo. É até egoísta, né? Eu quero melhorar a minha vida também. Afinal de contas, a gente está ali, Eduardo fala muito isso, nós conhecemos as dores reais, a dificuldade que você tem na expedição do mandado de pagamento, a dificuldade que você tem com levar um processo à conclusão. Eu também tenho essa dificuldade, Eduardo também tem essa dificuldade e todos os outros integrantes da nossa diretoria também. Então, a gente conhece isso. Então, a gente saber, dentro de todo o trabalho que nós fizemos, tudo que a gente pode fazer, que nós juntos, né, podemos fazer, já que a gente... Eu entendo que cada um de nós tem uma qualidade. E o nosso grupo é unido. Isso é muito importante. É uma equipe. Não, aliás, para estar na OAB, se a gente não tiver um grupo unido e se a gente não tiver pessoas que estejam a fim de contribuir, colaborar, ninguém trabalha. Não anda, não. Ninguém anda. Não adianta eu achar que a Mariana foi eleita presidente e vou dar conta de tudo. Não vou.
Eu preciso de Glaidemir, eu preciso de Saulo, eu preciso de Eduardo, eu preciso dos jovens advogados. A gente precisa de todo mundo. Tem que ser uma gestão, sim, participativa, porque ninguém trabalha sozinho. Não trabalha mesmo. Isso em lugar nenhum. Na OAB, muito menos. Eu já estive ali, fui conselheira na época de Humberto, atuei na ESA, e a gente vê que a gente só consegue... Por exemplo, vamos montar um curso, vamos fazer uma situação. Se não tiverem pessoas interessadas em fazer esse trabalho, a gente não consegue fazer. Justamente por quê? Porque no dia a dia nós temos todas essas outras atribuições. Então, é um trabalho conjunto, sim. E eu me sinto preparada, de fato. Acho que eu estou preparada. Falo com todo mundo, entreguei nas mãos de Deus. Se tiver que ser, eu tô pronta. E não tô pronta sozinha. Eu tô pronta com uma diretoria que eu confio, com um conselho que eu acredito e que nós todos juntos teremos condições, sim, de representar a nossa classe. Isso, complementando o que você falou algo interessante, a minha participação na OAB, eu só fui tomar conhecimento que a OAB estava ali, foi na primeira gestão do Felipe. E foi ele que abriu as portas para o advogado. Ele usava muito essa frase, eu quero a OAB cheia de advogado. E foi na gestão dele que isso, pelo menos para mim, aconteceu. E eu sinto que com vocês a gente vai ter essa continuidade, porque a figura do Felipe gestor, ele contagia isso, né? Eu vejo isso nessa gestão, sobretudo nessa última gestão agora. E eu espero que seja quem for que vencer, que as portas da OAB permaneçam abertas. Isso é uma coisa muito importante você se falar. É saber distinguir o que é campanha e o que é administração. A OAB é OAB para todos. Sim, tem que ser para todos. A gente não pode... Mariana perdeu a eleição. Eduardo Linhares não é bem recebido porque era vice-presidente da posição. Só um parênteses, isso não pode acontecer. Foi estagiário junto com a gente também. Né? Ele está falando desse lado. Então, quer dizer, a gente tem que separar, deixar isso bem claro, porque a gente está em um período de eleição, né? E aqui é um debate democrático, sim. Com o objetivo do melhor, né? E terminou a eleição a que dia? 25 de novembro. 25 de novembro. 26, somos todos OAB, independente da camisa que entrou. Mas nós fizemos isso. Nós recebemos, principalmente... Assim, o bom da gente ter formalizado, disso que a gente pediu, formaliza pra gente. Eu tenho lá documentado. Tem gente que era da oposição, que pediu apoio, que tá lá, que foi atendido, que tá lá o processo. Participa. E tem gente que participa, tem gente que foi conselheiro lá, hoje ocupa cargos de responsabilidade com a gente. A gente não teve isso, a gente não fez essa distinção. Não, e realmente não... Alguma coisa, Como é que era? O que a gente estava falando? É muita informação, aí vai pegando eu comecei a falar, ele ia falar, Qual era o assunto anterior? Da participação da OAB aberta, da casa aberta. Eu falei isso. Não, não, no sentido, acho que da gestão, de estar preparado enquanto candidata do nosso grupo. Não. Foi a questão do dedicar tempo e do porquê que a gente quer estar ali. Isso, perfeito. Hoje eu estava lá conversando com o Tony e com o Alessio. Eles me chamaram lá e tal. E aí eles estavam... A gente acabou entrando nesse assunto e aí eu fui contando coisas que a gente fez na gestão. Aí eu falei assim, por exemplo, a gente renegociou vários contratos, a gente melhorou isso, melhorou aquilo, tal. Eles falaram, cara, tem que ter muito tempo para fazer isso. Não sei como é que você tá nisso. Eu falei, se a gente não tá lá, a gente não ia ter 9 juízes a mais. Os nossos processos não iam estar andando. Eu ainda brinquei, se eu não estivesse lá, vocês não iam estar com o processo andando. Porque a gente assumiu em 2022, em 1º de janeiro. Tem foto no Instagram da OAB, se você voltar lá para janeiro de 22, você vai ver lá, 17 ou 22 de janeiro de 2022, tem foto nossa já no tribunal brigando para trazer juiz, que a gente tinha 9 juízes a menos. Aí nós trouxemos 9 juízes. São Francisco, as cíveis, os 2 juizados. Não conseguimos para 5ª, mas aí, trouxemos 9, mas calma aí que a briga vai... Mas agora já trouxemos. Gravado lá. Mas conseguimos trazer. Conseguimos, tem juiz lá na 5ª já. Vamos ver se a gente vai conseguir titularizar. Mas gente, somos
63 subseções no estado. 64, acho. Vamos lá. 63, 64 subseções. São outras 62 ou 63 subseções fazendo o mesmo tipo que a gente. Coisa. Nós fomos lá e trouxemos 9. Os juízes que chegaram não foi coincidência. Não foi porque o presidente do tribunal acordou de manhã e falou, peraí que eu vou mandar o juiz lá para Campos. Alguém ficou lá. Alguém saiu de Campos, deixou os filhos, saiu de casa às 5h30 da manhã, voltou meia-noite, não viu o filho, não almoçou com o filho, foi para a estrada, comeu mal, dormiu mal, para estar aí. Então, a importância de uma ordem ativa e bem representada por quem realmente exerce a advocacia é isso. Porque a gente conhece dos problemas, a gente, as dores, a gente sabe que se eu não tiver juízo, o meu processo não vai andar. Então, vamos lá, porque vai resolver o problema de todo mundo. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é um exemplo das coisas do trabalho que a gente fez. Bem, o papo foi bom, né? Rodou, várias coisas para se falar. Mariana, te desejo de coração uma boa sorte. E caso você vença, que tenha uma boa administração, porque eu entendo que a gente precisa de uma advocacia forte. Entendeu? Espero realmente que, se for da vontade de Deus, que as bênçãos recaiam sobre você e que você possa ter uma administração frutífera. Isso é que eu posso dizer. E pedir para você fazer as suas últimas considerações, né? Se quiser falar alguma coisa para as pessoas que estão nos vendo. É um momento importante. Inclusive, quero falar para os demais candidatos que esse espaço aqui está aberto, né? Porque quem ganha é a advocacia, né? A gente vai estar aí, na medida possível, tendo tempo, abrindo espaço para os demais também. E que no final, no dia 26, né, a gente possa estar comemorando uma advocacia ainda mais forte, ainda mais unida. Que algumas questões fiquem para o lado e que a continuidade da administração do Felipe Stefan, que foi muito boa, possa ser exercida ainda muito melhor. Porque uma coisa é certa, seja você que ganhe, seja quem quer pessoa que ganhe, vai estar pegando uma gestão melhor do que o Felipe Stefan pegou. Né? Que vocês pegaram. Então, ou vocês vão dar quantidade ou vão passar para alguém numa condição melhor. E quem que assuma, seja quem for, saiba valorizar o que está recebendo. Que saiba dar continuidade e melhorar ainda mais, porque nós, advogados, por vocês também serem advogados, a gente sabe que a gente precisa muito ainda, né? A gente tem muito que crescer, tem muito que fortalecer e tem muita gente na sociedade precisando da gente. Né? A sociedade precisa de uma advocacia forte e uma advocacia unida. Doutor Saulo. É isso. Eu faço as minhas palavras suas. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Acho que foi um bate-papo rápido. Teria muito tempo ainda para a gente falar muita coisa. Mas eu acho que a mensagem ficou dada, né, principalmente para todos os advogados que ainda estão em dúvida. Você agora deixa a sua mensagem final, direcionada aos advogados. Aos advogados. Agradecer a vocês pelo espaço, né? É importante a gente ter um momento como esse, onde a gente consegue falar para mais advogados, por mais que a gente converse com muita gente todos os dias. Claro. Infelizmente, a gente não consegue passar tudo que a gente gostaria. Me sinto pronta para assumir o cargo, junto com o grupo, né, que nós formamos e, como vocês falaram, a partir do dia 26, né, enfim, aí vamos dizer, na posse, se a gente tiver essa oportunidade, vai ser um momento histórico e não basta ser histórico no sentido de ser a primeira mulher. A gente tem que honrar. E essa é a grande responsabilidade. Quer estar lá porque vai ser a primeira mulher, então é um momento histórico. Não, porque a responsabilidade é muito grande. E para isso, eu me sinto pronta e me sinto segura com a diretoria que nós conseguimos formar e com o conselho que nós também temos ao nosso lado. Mas é claro que só nós, né, somos 58, só nós não damos conta. Nós precisamos da ajuda e da colaboração de todos que quiserem contribuir. Então, certamente, as portas da casa continuarão abertas, até porque eu entendo que isso é uma forma da gente trabalhar. Eu entendo que a gente só consegue trabalhar dessa forma, tendo a porta da casa aberta. Independente de votou em A, votou em B, isso pra gente não é relevante.
uma última pergunta. Quantos advogados a gente tem hoje inscritos em Campos? Em torno de 3 mil, né, Eduardo? Nossa, Em 3 torno mil de 3 mil advogados. E crescendo. E crescendo. Crescendo a média e de quanto contando. por ano? E contando. Uns 300 por ano. mais 300 por ano. aproximadamente. Nossa, ou seja, em 10 anos, Todo mundo advogado. daqui a pouco toda a população virou advogado. Doutor Eduardo Linhares, meu amigo, companheiro, suas considerações finais. Fala, pessoal, aí. Ademir, queria pedir aí mais uma vez não só o voto, mas o apoio da advocacia. A gente ouve muito que a gente precisa de uma advocacia forte, uma advocacia atuante. A nossa chapa é formada por advogados, pessoas que realmente advogam e vivem da advocacia. E a gente tem repetido exaustivamente, por viver e exercer a advocacia, a gente conhece as dores do profissional. Então a gente sabe como resolver, a gente tem esse intuito de fazer a coisa andar. A gente falou que várias vezes do juiz, de prerrogativa, de melhor atendimento com as autoridades. E a gente quer continuar isso. As nossas propostas vão ao ar agora essa semana. Pedir aos colegas para que sigam as nossas redes sociais, a minha, da Mariana, da Ludmila, da Aline, do Mauro. Sigam a nossa chapa, @umaordemdeverdade, porque lá a gente vai... Chapa uma ordem de verdade, porque lá a gente vai estar publicizando toda a nossa ideia, todas as nossas intenções. Tá na tela. E dizer a vocês que as nossas portas sempre estiveram e estarão abertas. Muitas vezes a gente ouve uma sugestão de instituir determinada política, mas a gente precisa de braço. Então, venha fazer parte da OAB, venha botar o seu projeto para frente. Aqui a gente vai apoiar, mas muitas vezes a gente não consegue fazer determinada coisa, não é porque a gente não quer, é porque às vezes falta braço. Então venha, a casa é de vocês, a casa é da advocacia, contem com a gente e vamos aí fortalecer mais uma vez a nossa classe. Isso aí. Pessoal, Valeu. muito obrigado. Compartilha. Clica lá no curtir, né? Passa para os seus colegas também que estão em dúvida, que querem conhecer um pouco mais da Mariana, do Eduardo, né? Para estar tirando suas dúvidas. São pessoas extremamente acessíveis, né? E vamos caminhar. Objetivo: uma advocacia cada vez mais forte. É um momento muito importante para todos nós. Muito importante. E, mais uma vez, pedindo as graças do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe e que a gente consiga fazer o que for de melhor. Boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom dia. Vamos em frente. Valeu. Valeu.